Olá, 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 como vai você? Espero que ao encontrar este vídeo você esteja muito bem de saúde, com seu coração repleto de amor, paz e muita alegria. E vamos para a última parte dessa belezinha, mas antes eu tenho um recado importante para dar, tá? A segunda parte, bom, esse projeto foi feito para ser dividido, repassado com vocês em 3 partes, mas eu não sei porque o universo quis separá-lo em 4 partes. Enfim, a segunda parte, onde eu faço toda a parte do pescocinho para cima, ela, do nada, ela tirou uma parte e ficou faltando a minha despedida de vocês e a finalização do cabelo. Mas não teve problema nenhum no conteúdo, porque eu postei na sequência o vídeo contendo só o cabelinho. Então, para que vocês não fiquem perdidos, eu vou colocar na descrição deste vídeo a playlist. Então, todos os vídeos referentes a Maria Clara, a Maria Flor, desculpa, Maria Clara é o outro projeto, a Maria Flor, estarão aqui disponíveis na descrição desse vídeo. Então, a playlist vai estar ali para que você não perca nenhum pedacinho dela, tá bom? E vamos lá, neste vídeo faremos a roupinha, o sapatinho e o adereço de cabeça, tá? Sapatinho. Lembrando que as cores que eu coloco aqui são mera sugestão e você pode compor ele de colorido, uma cor de cada, uma lista de cada cor, enfim, é da sua criatividade que manda, você faz do seu jeitinho aí, tá bom? Outro recado importante, se ainda não é inscrito no canal, não é possível. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, ajude este canal a crescer, porque ele foi criado com o intuito de trazer receitas de uma forma gratuita, de uma forma a enriquecer e a divulgar e a propagar essa arte tão bonita que é o crochê, né? Então vamos por mais artesãs e menos plásticos neste planeta. E é esses os recados que eu tenho para vocês. E vamos à receita e vamos à finalização da Maria Flor. Beijo, deixa o like. Tchau, tchau. Vamos dar início à roupinha da nossa boneca. E para isso, eu preciso que você faça uma peça igual a essa, tá bom? Vamos começar assim. Eu já adiantei uma parte aqui, mas é super simples e eu vou passar como chegar até este ponto, tá bom? Então, primeiro de tudo, faça 71 correntinhas, 71, tá? 71 correntinhas. E a partir do segundo elo da corrente, você vai voltar fazendo 10 pontos baixos, 50 pontos altos e finaliza com 10 pontos baixos. Faz uma correntinha, vira o seu trabalho e faz novamente 10 pontos baixos, 50 pontos altos e finaliza com 10 pontos baixos. Eu preciso de 10 carreiras, 10 não, 12 carreiras assim, tá? 12 carreiras dessa forma. A partir das 71 correntinhas, 71, você vai fazer 10 pontos baixos, 50 pontos altos, 10 pontos baixos. Vai virar a carreira? Uma correntinha, vira o trabalho, tá? Então, isso você vai fazer 12. São 12 carreiras que eu tenho aqui, tá bom? A partir desse ponto aqui, quando chegarmos nas 12 carreiras, eu vou trocar a cor, tá? Mas a partir daqui, vamos fazer juntas. Eu escolhi como cor predominante a organza, tá? Organza. E como cor secundária, eucalipto. Para trocar essa cor agora, eu venho aqui no meu último ponto. Bom, eu terminei assim, certo? Venho aqui no meu último ponto, eu vou soltar um pouquinho, soltei, com as 2 alcinhas na minha agulha, eu vou fechar este ponto com a nova cor. Certo? Faço uma correntinha para subir a nova carreira. Aqui, eu vou cortar este fio
rosa. Vou deixar aí um fiozinho para depois eu arrematar. Para minha segurança, eu vou dar um nozinho aqui, mas não apertados, tá? Só para segurar a minha linha mesmo, porque depois eu vou voltar aqui para arrematar esses fios, tá bom? Então, só para ele não ficar correndo. Troquei a minha cor, certo? E agora, vamos para a carreira de número 13. Para a carreira de número 13, você vai começar fazendo mais uma correntinha, tá? Então, eu fiz uma correntinha para virar e eu fiz mais uma correntinha aqui. Vou fazer 10 meio ponto alto, tá bom? 10 meio ponto alto. Então, eu tenho aqui meu primeiro e eu vou fazer 10 meio ponto alto aqui. Vou fazer em off e já retorno para passar o restante. Dando continuidade na carreira 13, eu fiz 10 meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 40 pontos altos, tá? Então, daqui, eu já emendo 40 pontos altos. Feitos 40 ponto alto, eu vou fazer agora mais 10 meio ponto alto, tá? Então, eu já emendo aqui, ó, 10 meio ponto alto. Opa, foi errado. 2 e vai fazer 10. Vou fazer os meus em off e eu já volto. Fiz aqui os meus 10 meio ponto alto e eu vou finalizar com 10 pontos baixos, tá? Então, vamos recapitular o que foi feito na carreira 13, tá? Eu troquei a minha cor, fiz uma correntinha para virar o meu trabalho e eu fiz mais uma correntinha para começar a tecer. Fiz, depois disso, 10 meio ponto alto, 40 pontos altos, 10 meio ponto alto e 10 pontos baixos para finalizar. Vou para a carreira de número 14, vou fazer uma corrente, eu vou virar o meu trabalho e eu vou repetir os mesmos pontos aqui, tá? Então, a carreira 14, 10 pontos baixos, 10 meio ponto alto, 40 pontos altos e finalizo com 10 pontos meio alto, certo? Eu só estou repetindo o que eu fiz, mas do outro lado do meu trabalho. E aqui está, né, carreira 14 finalizada, 10 pontos baixos, 10 meio ponto alto, 40 pontos altos e 10 meio ponto alto. Vou fazer uma corrente para virar e começar a minha carreira de número 15. Carreira de número 15, faço uma corrente, 10 meio ponto alto, 10 meio ponto alto, 40 ponto alto, 10 meio ponto alto e finalizo com 10 pontos baixos, tá? Então, a carreira de número 15, a gente vai repetir a mesma sequência, só que do outro lado. Então, carreira 15, 10 meio ponto alto, 40 ponto alto, 10 meio ponto alto e 10 pontos baixos. Carreira 15 finalizada e vamos para a carreira de número 16. Então, aqui, finalizei a 15, uma corrente para virar o meu trabalho. Vou fazer 10 pontos baixos, 10 meio ponto alto, 40 pontos altos e finalizo com 10 meio ponto alto. E aqui eu tenho a carreira 16 finalizada, eu vou trocar minha cor de linha, tá bom? Então, aqui, eu vou cortar, deixar um fiozinho aqui pra depois a gente arrematar. Vou pegar a cor predominante da minha roupa, vou tirar aqui a segunda, vou só desmanchar um pouquinho e quando eu for finalizar o ponto, eu puxo a linha predominante para finalizar, tá? Ó, assim, como se fosse o outro, só que não, tá? Aqui, pra gente não ter risco do nosso fio ficar correndo, eu vou dar um nozinho de leve
tá bom? De leve, porque depois eu vou voltar aqui pra arrematar esses fios bonitinho. Então, aqui, pra virar o meu trabalho, eu vou fazer uma corrente, certo? E vou fazer agora as carreiras 17, 18, 19 e 20. Elas vão ser iguais, 4 carreiras de 10 pontos baixos, 50 pontos altos e finalizo com 10 pontos baixos, tá? Então, 4 carreiras iguaizinhas, 10 pontos baixos, 50 pontos altos e 10 pontos baixos para finalizar. E tenho aqui as minhas 4 voltas, então, a carreira 17, 18, 19 e 20, né? Elas foram feitas com 10 pontos baixos, 50 pontos altos e finalizando com 10 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 21. Eu vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho, certo? Uma corrente aqui, vira o meu trabalho. E aqui, do outro lado, eu vou fazer 10 pontos baixos, 40 pontos altos, 20 pontos meio alto e 5 correntinhas, tá? Então, carreira de número 21, 10 pontos baixos, 40 pontos altos, 20 meio ponto alto e 5 correntinhas. E tenho aqui a finalização com 5 correntinhas, certo? Eu vou trabalhar essas 5 correntinhas aqui em meio ponto alto, tá? Então, para fazer a virada da próxima carreira, eu vou ter que fazer aqui não só uma correntinha para virar, mas 2, tá? Então, 1, 2 correntinhas para virar o meu trabalho, porque eu vou trabalhar aqui em meio ponto alto, tá bom? Então, aqui no total, ó, você tem 5 e mais 2 para virar, opa, aqui, 5 e mais 2 para virar o seu trabalho. Virando o seu trabalho, você vai começar a partir do terceiro elo da sua correntinha aí, né? Fazendo 5 meio ponto alto, tá? Então, pula 2 correntinhas, na terceira você começa a trabalhar em meio ponto alto. É um meio ponto alto para cada correntinha. Então, você vai ter aqui 5 meio ponto alto, 20 meio ponto alto. Depois, você vai para 40 pontos altos e finaliza com 10 pontos baixos. Então, depois da carreira 21, fizemos mais 2 correntinhas, voltando o trabalho para a carreira 22 agora. 5 meio ponto alto aqui nas correntinhas, 20 meio ponto alto no corpinho, 40 pontos altos e finalizo com 10 pontos baixos. E aqui eu tenho o resultado da minha carreira de número 22, tá? Então, aqui, ó, os 5 pontinhos nas correntinhas, 20, meio ponto alto, 40 pontos altos e 10 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer a mesma coisa, só que do outro lado. 10 pontos baixos, 40 pontos altos e 25 meio ponto alto. Então, aqui eu tenho a minha carreira 23 finalizada. Eu tô trabalhando aqui com meio ponto alto, certo? Então, para virar o meu trabalho, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. E do outro lado, faremos um pouquinho só diferente agora, tá? Então, a gente vai começar aqui com 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e eu finalizo com 10 pontos baixos, tá? Então, só mudou 5 pontos. Em vez de fazer 25, eu vou fazer 30, meio ponto alto, 35 pontos altos e 10 pontos baixos. E está aqui a minha carreira de número 24 finalizada, e ela foi feita com 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e 10 pontos baixos, tá?
vou virar o meu trabalho com uma correntinha, né? A gente tá trabalhando aqui com ponto baixo para virar. Viro o meu trabalho, vou fazer a carreira de número 25. A carreira de número 25, 10 pontos baixos, 35 pontos altos e 30 meio ponto alto. E aqui está a carreira 25 terminada. Vamos para a carreira de número 26. Como eu terminei aqui com meio ponto alto, eu vou fazer, uma corrente para virar e mais uma para ficar na altura do meu ponto, tá? Então, virei e vamos para a carreira 26 e ela será assim: 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e 10 pontos baixos para finalizar. Então, só repetindo, 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e 10 pontos baixos para finalizar. Carreira 26 finalizada, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vamos para a carreira 27, 10 pontos baixos, 35 pontos altos e 30 meio ponto alto. Carreira 27 finalizada, como eu terminei aqui com meio ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas para virar o meu trabalho. Virando o meu trabalho, eu vou fazer... Opa, balançou tudo aqui. Eu vou fazer 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e finalizo com 10 pontos baixos. Carreira 28 finalizada. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vamos para a carreira 29 e ela será igual a essa, tá? Prometo que a próxima vai mudar. Então, vamos lá. 29, 10 pontos baixos, 35 pontos altos e finalizo com 30 meio ponto alto. Aqui está finalizada a carreira de número 29. Vamos para a 30. Eu falei que ia mudar, não falei? Então, vamos mudar. Aqui, como a gente finalizou com meio ponto alto, a gente vai fazer duas correntinhas para continuar do outro lado, tá? Então, na carreira 30, faremos 30 meio ponto alto, 8 pontos altos e 37 correntinhas, tá? Então, repetindo, a carreira de número 30, começamos ela fazendo duas correntinhas para virar, 30 meio ponto alto, 8 pontos altos e 37 correntinhas, tá bom? Então, fez os 8 pontos altos aqui, já sobe as 37 correntinhas. Já volto para passar o restante. E tenho aqui a minha carreira de número 30, né? Ela começou aqui com 30, meio ponto alto. Eu fiz 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos e 37 correntinhas, tá? Agora, você vai fazer uma correntinha para virar o seu trabalho. Então, é 37 mais uma, tá? Pra gente virar o trabalho, como a gente sempre faz, certo? Agora, a gente virando o trabalho, aqui, opa, quanta linha. Virando o trabalho, a gente vai fazer a carreira de número 31. E ela vai começar com 10 pontos baixos. Depois, a gente passa para 35 pontos altos e finaliza com 30 meio ponto alto, tá? Então, 10 pontos baixos, 35 pontos altos e 30 meio ponto alto. Essa será a carreira de número 31. E tenho aqui a carreira de número 31 finalizada, ela ficou desta forma, tá? Agora, a gente vai fazer duas correntinhas para virar o trabalho, porque eu terminei aqui com meio ponto alto, né? Então, duas correntinhas, vamos virar esse trabalho e fazer aqui 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e 10 pontos baixos. Carreira 32. 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e
10 pontos baixos. Carreira 32, finalizada, vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e continuamos nessa mesma pegada. 10 pontos baixos, 35 pontos altos, 35 pontos altos e finaliza com 30 meio ponto alto, tá? Então, carreira de número 33, 10 pontos baixos, 35 pontos altos e 30 meio ponto baixo, meio ponto alto. Oh, eu tenho um problema de falar meio ponto alto, mas é 30 meio ponto alto finalizando aqui. Carreira 33 finalizada, vamos para a carreira de número 34, como eu acabei aqui com meio ponto alto, eu vou fazer 2 correntinhas para virar o meu trabalho. Virando o meu trabalho, continuamos com os 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e finalizo a carreira com 10 pontos baixos. Carreira 34 finalizada. Opa, com lapiseira não dá para crochetar, né? Vamos aqui fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e vamos para a carreira número 35, 10 pontos baixos, 35 pontos altos e finaliza com 30 meio ponto alto, tá? Então, carreira 35, 10 pontos baixos, 35 pontos altos e 30 meio ponto alto. E aqui está a carreira 35 terminada, certo? Vamos agora para a carreira número 36 e como eu terminei aqui com meio ponto alto, vou fazer 2 correntinhas para virar o meu trabalho e a carreira 36, ela vai ser de... Opa, escapou. Ela vai ser vamos lá, 30 meio ponto alto, 35 pontos altos e 10 pontos baixos. E tenho aqui a carreira de número 36 finalizada. Vou fazer a número 37, vai mudar um tantinho, tá bom? Então, a 37 você vai fazer uma correntinha. Opa, vamos lá, uma correntinha para virar o seu trabalho. Vai começar com 10 pontos baixos, certo? Vai fazer 40 pontos altos e vai finalizar com 25 meio ponto alto, tá? Então, mudou só um pouquinho a carreira 37, que a gente começa ainda com 10 pontos baixos, mas aqui no meio vai fazer 40 pontos altos e depois 25 meio ponto alto. E aqui está a carreira 37 finalizada. Vou fazer 2 correntinhas, porque eu terminei aqui com meio ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer 25 meio ponto alto, 40 ponto alto e finalizo com 10 pontos baixos. E aqui está a carreira 38 finalizada. Eu vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho e a carreira de número 39, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai começar aqui com os 10 pontos baixos. Na sequência, temos 40 pontos altos, tá? E 20 meio ponto alto, tá bom? A gente vai parar no meio do caminho aqui, beleza? Então, vamos lá, carreira de número 39, 10 pontos baixos, 40 pontos altos e 20 meio ponto alto. E é assim que eu termino a carreira de número 39, tá? Vamos fazer a 40, a 41, a 42 e a 43 iguais, tá? Então, 4 carreiras agora serão idênticas. 40, 41, 42 e 43. Eu vou fazer uma correntinha, tá? Agora é uma só. Uma correntinha para virar o meu trabalho. Virando o trabalho, eu vou fazer 10 pontos baixos, 10 pontos baixos, 50 pontos altos e finalizo com 10 pontos baixos, tá? Então, vamos lá.
carreira 40, 41, 42 e 43. 4 carreiras, 10 pontos baixos, 50 pontos altos e finalizo com 10 pontos baixos. E chegando aqui ao final das 4 carreiras, né, que eu fiz 10 pontos baixos, 50 pontos altos e 10 pontos baixos aqui embaixo, né? Fizemos 4 carreiras assim, a 40, a 41, a 42 e a 43, certo? Agora eu venho aqui, eu vou cortar esse fio e vou colocar o fio que você escolheu e vamos colocar o fio que você escolheu para fazer a faixa, né? Então, tá aqui o meu fio, vamos lá trocar ele. Eu vou desmanchar só um pouquinho aqui, passo a agulha nessas 2 alcinhas que eu fiquei, venho com o fio da cor nova, passei aqui, certo? Vou fazer uma correntinha e só para garantir que esse fio não vai ficar se soltando, eu vou dar um nozinho aqui, não muito apertado, porque depois a gente vai voltar aqui para arrematar isso direitinho, só para ele não ficar andando, tá? E aqui eu estou com o meu fio trocado, vou fazer uma correntinha para virar o meu trabalho, certo? Uma correntinha, virando o trabalho, faremos a seguinte sequência: 10 pontos baixos, 10 meio ponto alto, 40 pontos altos e 10 meio ponto alto. Vou repetir, tá? Então, nossa carreira de número 44, ela vai ser de 10 pontos baixos, 10 meio ponto alto, 40 ponto alto e 10 meio ponto alto aqui embaixo. E aqui eu tenho a carreira 44 terminada. Como eu terminei com meio ponto alto, vou fazer 2 correntinhas para virar o meu trabalho e vou fazer a mesma coisa, só que voltando. Então, aqui a gente vai fazer 10 meio ponto alto, 40 pontos altos, e aqui para encerrar, 10 meio ponto alto e 10 pontos baixos. Carreira 45 finalizada, vamos para 46, vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e fazer a mesma sequência, só que do outro lado. Então, vamos fazer aqui 10 pontos baixos, 10 meio ponto alto, 40 pontos altos e finalizo com 10 meio ponto alto. E aqui eu tenho a minha carreira 46 finalizada. Como eu terminei em meio ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas para virar o meu trabalho. Virando o meu trabalho, eu vou fazer a mesma sequência, só que aqui deste lado. Então, aqui eu vou começar com 10 meio ponto alto, vou fazer 40 pontos altos. E aqui no finalzinho, 10 meio ponto alto e 10 pontos baixos. E tenho aqui terminada a carreira de número 47. Vou cortar este fio e voltar o fio predominante na minha peça, tá? Então, daquele jeitinho que a gente fez até então, ó. Tira o último ponto, coloca nas 2 argolinhas e já traz a outra cor, tá? Fecha o ponto na outra cor. Faz uma correntinha, faz um nozinho aqui só para garantir que este fio não vai correr, tá? Não vai se soltar. E agora, com o meu fio conectado, né? Depois a gente vai voltar aqui para arrematar direitinho. Vamos fazer a última parte deste macacão, tá? Que é idêntica às primeiras carreiras que a gente fez, tá bom? Então, agora, você vai virar aqui e vai fazer 10 pontos baixos,
começar com 10 pontos baixos, 50 pontos altos e 10 pontos baixos, tá? Então, serão 12 carreiras iguais. Chegou aqui na ponta, uma correntinha, vira e faz. Lá na outra ponta, uma correntinha, vira. Sempre 10 pontos baixos, 50 altos e termina com 10 baixos. 12 carreiras. E aqui, com meu macacão terminado as 12 carreiras, o que eu fiz foi arrematar, né, todos os fios sobrantes, tá? Então, lembra aqueles nozinhos que a gente dava? Eu só desfiz aqueles nozinhos e fui arrematando, tá? Os fios sobrantes. Agora chegou a hora da gente costurar, né? Agora tem costura, mas é uma coisa muito simples de fazer, tá? As pernas e aqui em cima uma parte dele, tá bom? Para fazer as pernas, você vai pular 10 pontos de um lado. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 10 pontos eu não vou usar, eu vou pegar a alcinha de fora do 11º. Passei a linha, deixo um fiozinho aqui para depois a gente arrematar. Vai lá do outro lado. 1, 2, aqui é um pouquinho mais difícil porque tá com correntinha, mas dá pra contar do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego o 11º, alcinha de fora, certo? E vou unir essas perninhas assim. Ó, alcinha de fora com alcinha de fora, tá? Então, eu volto, ó, com a minha linha pra cá, alcinha de fora aqui, alcinha de fora lá. E vou fazendo esse trabalho. Faz isso por 25 pontos, tá? Eu fiz aqui 2, 3, ó, vai fazendo esse trabalho por 25 pontos, tá vendo? Esse aqui já tá pronto. Ele vai ficar desse jeito. Não corta a linha, deixa a linha aqui. Você pode, esse aqui, arrematar, tá bom? A sobrinha aqui arrematar, mas esse aqui da ponta, o grande que tá com agulha, não corta. Costura 25 pontos numa perna, 25 pontos na outra, e eu já volto aqui pra gente fazer essa parte de cima, que é a parte das costas, tá bom? Porque aqui a gente vai ter um pedacinho pra juntar aqui pra fazer o cavalo. Por isso que eu ainda não finalizei a perna, tá? Então, faz 25 pontos aqui, 25 na outra perna, sempre pegando as alcinhas de fora, ó, fica uma emenda bem sutil, tá? Fica bonitinho, não vai ficar feio, tá bom? E eu já volto aqui pra gente fazer o restante. E aqui, olha, tá vendo? Eu fiz 25, tenho minhas linhas aqui, tá? 25 em cada perninha. Se ficar mais fácil para você, veste na sua boneca, porque aí você tem uma noção melhor de espaço, né? Aqui em cima, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, pulamos os 10 pontos aqui, tá? Então, temos 10 pontos aqui em cima também, e vamos fechar por 20 pontinhos, tá? Sempre pegando as alcinhas de fora, certo? Deixa um fiozinho aqui para depois arrematar, ó, sempre pegando as alcinhas de fora do meu ponto, eu venho de um lado, vou do outro, alcinhas de fora, e vou fazendo esse trabalho por 20 pontos, tá bom? Para depois eu contar direitinho aqui com vocês quantos a gente vai fechar na perninha, numa outra, e fazer a união deste cavalo aqui atrás. Tá bom? Então, fecha aqui por 20 pontos, eu já volto pra gente fazer o arremate total aqui embaixo. E aqui estão meus 20 pontos fechadinhos, tá? Ó, você posiciona a faixinha embaixo do bracinho, tá vendo? Embaixo do bracinho. Ali na frente tem uma subidinha, né, que é o peitinho, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Ó, vou virar assim pra ficar mais fácil pra você identificar, tá? Então, a gente vai precisar, ó, eu vou grudar essa parte aqui para depois unir essa de cima até aqui. Dá 5 pontinhos, tá bom? Até chegar. A gente tinha feito 25 aqui, faz mais 5 para fechar de cada lado e arremata o fio das perninhas, tá bom? Aí, você só vai chegar com esse fio aqui
e arrematar aqui onde ficou, né, a junção das perninhas, tá? Então, vai dar uns 5 pontinhos aqui, mais 5 pontinhos juntos na esquerda, 5 pontinhos juntos na direita, você vai fazer isso aqui, certo? Juntar essas duas partes. Aí, você vem com essa aqui e faz mais dois ou 3 pontinhos para chegar nessa junção e faz a união aqui, tá bom? Então, agora é só finalizar dessa forma a costura das pernas e das costas do macacão. E aqui eu tenho, ó, os três fios encontrados. Eu vou só arrematar isso aqui, jogar o fio pra dentro e arrematar por dentro. Ah, Tati, você poderia ter feito um caminho só nas pernas? Poderia, gente, partido daqui, encerrado aqui. Mas, para gravar em vídeo, didaticamente, fica melhor eu fazer em partes, porque nem todo mundo tem, que me assiste, tem prática, né, nisso aqui, tá bom? Então, eu resolvi fazer desse jeito para que todas consigam acompanhar, tá? Então, agora é só arrematar mesmo os fios daqui e os fios daqui, né, de onde a gente partiu. Acho que faltou eu arrematar esse e aqui em cima, o fio que tá aqui em cima, tá bom? Daqui a pouco eu venho, volto aqui pra gente fazer os botões. E aqui eu tenho uma sugestão para fazer o fechamento aqui embaixo, tá? Eu deixei assim bem larguinho mesmo para facilitar a boneca sentar e ficar em pé para que isso deslize de forma mais fácil, tá? E para fazer esse pedacinho aqui, eu fiz 13 correntinhas e voltei, mas antes de voltar fazendo pontos altos, eu pulei 3 pontos, tá? Porque é onde vai entrar o meu botão, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Eu fiz 13 correntinhas e voltei fazendo pontos altos, né? Fiz 13 correntinhas, voltei fazendo 10 pontos altos. Só que eu pulei, ó, 1, 2, 3 pontinhos para que o meu botão entre aqui. Se o seu botão for um pouquinho maior, você faz um pouquinho mais de correntinha, dependendo do tamanho do seu botão, tá? Para que ele entre aqui neste buraquinho, tá? O meu, 3 pontinhos deu fácil para ele entrar, tá vendo? Ele tá presinho e ele sai com facilidade, ó. Tá? Deixa eu só focar aqui, aí, tá vendo? Ó, três correntinhas que eu pulei, facilitou, deu certo. Agora, vê de acordo com o tamanho do seu botãozinho, tá bom? É cola no meu dedo. De acordo com o tamanho do seu botão, você vai adequar o quanto de correntinha a mais você vai fazer aqui para deixar solta, tá? Lembra que 10 você vai utilizar para os pontos altos. E o que sobrar aqui, você faz a casinha do seu botão. E agora, é só costurar. Eu costurei, ó, com o botãozinho para cima, perto do pezinho, e a pala aqui nessa ponta, ó. Tá? Então, tá costurada bem na pontinha mesmo, botão na pontinha e a pala na pontinha, justamente para ficar solta a perninha, para facilitar a movimentação do macacão. E aqui, nas costinhas, eu escolhi colocar 2 botõezinhos, tá? E eu vou fazer um fecho igualzinho que eu fiz da perna, só que com 4 pontos altos, tá vendo? Aqui, eu deixei 6 correntinhas e dá certinho para laçar o meu botão, ó, tá? Então, para esse modelo aqui de botão, para esse tamanho de botão, eu fiz o quê? 10 correntinhas, pulei 6 correntinhas e fiz 4 pontos altos. E eu vou costurar dessa forma aqui. Peraí, deixa eu entrar. Eu vou costurar dessa forma aqui, ó, que ele fique fechadinho mesmo aqui nas costas, tá vendo? Ele vai vir mais pra cá, tá? Não ficaria aqui na pontinha igual eu fiz no pezinho, não. Aqui eu quero que realmente fique fechadinho o macacão nas costas, tá? Então, esse eu vou trazer mais pra dentro do macacão, tá? Então, aqui, ó, no meu caso, 6 correntinhas sobraram e eu fiz 4 pontos altos. E vou costurar no macacão. Pra fazer isso aqui, foram 10 correntinhas. 10 correntinhas, pulei 6,
e 4 pontos baixos e arrematei e vou costurar, tá? Pra você precisa ver o tamanho do botãozinho que você escolheu, tá bom? Daí você dá uma medidinha aí, vê se dá certo e é o intervalo que você vai deixar na quantidade de correntinhas para voltar fazendo os pontos altos. E é assim que fica costurado, tá vendo? Aqui, ó, eu fiz 10 correntinhas, certo? Nessas 10 correntinhas, eu vou pular 6 delas e vou vir aqui, ó, e vou fazer ponto alto a partir, pulo 6. Vai sobrar 4 pontos, eu vou fazer 4 pontos altos, tá? Então, primeiro, tá vendo? Fica esse intervalo aqui. É deste intervalo que eu preciso para ser a casinha do botão, tá? Eu vou só terminar os 3 pontos aqui e arrematar como eu arrematei esse, tá? Para formar o outro fecho das costas do macacão. E agora, para a alça que sairá daqui do peitinho até as costas, então, vai sair daqui e vai cruzar e vai vir pra cá, tá? Sai lá da frente e cruza, vem aqui. Vai fazer um X nas costas. Você faz 25 correntinhas, tá bom? E a quantidade de pontos necessário para fazer a casinha do seu botão. O meu botão, ele dá 6 correntinhas, tá bom? Para fazer a casinha dele. Então, eu fiz 25 correntinhas, que é o suficiente para eu fazer o cruzamento, mais 6 correntinhas, que vai ser a casinha do meu botão. 2, 3, 4, 5, 6. E aí, naquelas 25 correntinhas, eu vou voltar fazendo pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, eu vou voltar fazendo os 25 pontos altos, tá? Então, de alcinha, isso seria uma alcinha, né? De alcinha são 25 pontos altos. Opa, que tá enrolando tudo aqui. São 25 pontos altos e mais o suficiente para você fazer a casinha do seu botão, tá bom? Então, a gente tem que fazer 2 dessa, porque vai fazer um X aqui nas costas. Combinado? Olha, ela fica assim, neste formato, e ao contrário do que a gente fez nas 2 outras alcinhas, tanto a da perninha quanto essa aqui, essa alcinha, ela vai ser colocada para dentro do macacão, tá? Então, a gente vai costurar ela aqui do lado de dentro, para cruzar aqui na frente e abotoar. Você pode tomar como base aonde começa a faixa, tá? Você pode colocar aqui, ó, bem nesses pontinhos aqui onde começa a faixa, tá vendo? Onde muda de cor, para você levar cruzando até lá na frente, tá? Então, agora é só fazer 2 alcinhas, lembrando que a gente tem aqui 25 pontos altos e o necessário para você fazer a casinha do seu botão de acordo com o tamanho, tá bom? Essa casinha dá certinha pro tamanho do meu botão. Eu tô meio gaga, né? Se o seu botão for menorzinho, você pode fazer menos correntinhas aqui, tá? Então, é só isso agora, fazer 2 alcinhas, costurar, lembrando que essa vai para o lado de dentro, cruzando e colocando lá na frente, tá? 2 alcinhas, 2 botõezinhos aqui nos cantos, um aqui, outro aqui, e encerramos o macacão. Comece fazendo 9 correntinhas. A partir do segundo elo, do segundo ponto, faça 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
E no último, você vai colocar 4 pontos no mesmo elo, tá? Então, neste último pontinho aqui, você faz 4 pontos baixos dentro dele. Ao fazer os 4 pontos no mesmo local, automaticamente o seu trabalho já vira para o outro lado da corrente, e aqui do outro lado você vai fazer 6 pontos baixos, e no último pontinho aqui, você vai colocar 4 pontos dentro dele, igual fizemos aqui, tá bom? Vou fazer os meus em off aqui, então, são 6 pontos e no último 4 pontos. E temos a primeira carreira do sapatinho, vamos para a segunda, e a segunda carreira você vai começar colocando 7 pontos baixos na sequência, tá? Então, ó, começa assim, 1, 2, 3, faz até dar 7, tá bom? Feito os 7 pontos, você vai fazer 4 aumentos, tá? Então, 2 pontos em cada ponto de base por 4 vezes, tá bom? Então, ó, primeiro aumento, no próximo ponto, segundo aumento, no próximo ponto, terceiro aumento, e finalmente, opa, escapou, quarto aumento. Na sequência, você vai fazer 6 pontos baixos e terminar aqui também fazendo 4 aumentos, tá? Então, 6 pontos baixos e 4 aumentos para terminar a carreira. Segunda carreira finalizada, vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, você vai começar com um ponto baixo e um aumento. Deixa eu só marcar aqui, para não confundir onde a gente começou. E agora, você vai fazer 5 meio ponto alto, tá bom? 5 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda trabalhando em meio ponto alto, você vai fazer um ponto e um aumento em meio ponto alto, tá bom? Então, por 4 vezes, tá? Então, vamos lá. Um ponto e um aumento em meio ponto alto. E repete isso por mais 3 vezes, tá bom? Terminada a sequência de um ponto e um aumento por 4 vezes em meio ponto alto, você vai fazer 6 meio ponto alto, tá? Eu vou repetir essa carreira no final, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, você vai fazer 7 pontos baixos e um aumento, tá? Então, para finalizar, 7 pontos baixos e um aumento. Então, temos aqui a terceira carreira pronta. Eu vou repetir como ela foi feita, tá bom? Começamos com um ponto baixo e um aumento. Depois, fizemos 5 meio ponto alto. Ainda trabalhando em meio ponto alto, eu fiz um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. Aí, já aqui do outro lado, fizemos mais 6 meio ponto alto e para finalizar, 7 pontos baixos e um aumento, tá? Aumento em ponto baixo. Agora, a gente vai para a quarta carreira e ela inteirinha é em meio ponto alto, tá bom? Então, a quarta carreira toda em meio ponto alto. A gente vai começar com 2 pontos. 1, 2, deixa eu só colocar o meu marcador aqui. Um aumento. E agora, 8 pontos.
Terminados os 8 pontos, você vai fazer uma sequência de 2 pontos e um aumento por 4 vezes, tá? Então, o próximo passo aqui serão 2 pontos e um aumento por 4 vezes. Lembrando que a gente está na 4ª carreira e ela é toda em meio ponto alto. Após a sequência de 2 pontos e um aumento por 4 vezes, faça 8 meio ponto alto, tá? 8 meio ponto alto. E para terminar aqui, você vai fazer 3 aumentos e um ponto, tá? Então, 2 pontos aqui, 2 aqui, 2 aqui, e para encerrar, um ponto sozinho. Vou repetir o que foi feito na 4ª carreira. A 4ª carreira, ela foi feita todinha em meio ponto alto. Começamos com 2 pontos e um aumento. 8 pontos, um atrás do outro. Depois, uma sequência de 2 pontos e um aumento por 4 vezes. 8 meio ponto alto. Finalizamos com 3 aumentos e um ponto. Agora, a gente vai para a carreira de número 5 e ela será de ponto sobre ponto em meio ponto alto, somente usando a alcinha de trás do nosso ponto. Então, somente a alcinha de trás do nosso ponto e é uma carreira de ponto. Carreira 5 finalizada, ela foi feita em meio ponto alto, ponto sobre ponto, somente utilizando a alcinha de trás do nosso ponto, tá? Agora, eu vou fazer a carreira 6, 7, 8 e 9. 4 carreiras de ponto sobre ponto em meio ponto alto. Iguaizinhas a essa aqui, só que a única diferença é que a gente vai pegar o pontinho todo, não só mais a alcinha de trás, tá? Então, todo pontinho, 4 carreiras. Ok? Vamos lá? Terminadas as 4 carreiras de meio ponto alto, então, aqui eu tenho a 6, a 7, a 8 e a 9, tá? Vamos fazer a carreira de número 10 e ela será a mesma coisa, ponto sobre ponto, só que agora em pontos baixos, tá bom? Então, faço a sua carreira de ponto sobre ponto, mas agora pontos baixinhos. Baixinhos não, baixos. Não é mais meio ponto alto, tá bom? Pontos baixos. E aqui está minha carreira 10 finalizada, ela foi feita todinha em pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, mais nada. Agora, a gente vai fazer um pouco de diminuição, tá? E para isso, a gente vai começar aqui fazendo 9 pontos baixos. Então, a minha primeira parte da carreira de número 11 é 9 pontos baixos na sequência, tá? Então, eu vou fazer os meus em off aqui, eu já volto para passar o restante para vocês. Fiz aqui os meus 9 pontos da 11ª carreira. Dando continuidade a essa carreira, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição por 8 vezes, tá? Então, um ponto baixo e uma diminuição por 8 vezes. E aí, quando terminar essa sequência de um ponto e uma diminuição por 8 vezes, você completa a volta com pontos baixos, tá bom? Então, é só dando sequência à 11ª carreira. A gente começou com 9 pontos, vou fazer agora um ponto e uma diminuição por 8 vezes e finalizo com pontos baixos, ponto sobre ponto. E aqui está a 11ª carreira terminada. Agora, a gente vai fazer uma carreira de acabamento. E aqui a gente vai fazer assim, um baixíssimo e uma correntinha, tá? Por toda a volta, tá bom? Um baixíssimo e uma correntinha. E faz assim até dar a volta toda no sapatinho. E terminada essa carreira aqui, que a gente fez de um baixíssimo e uma correntinha, você vai cortar o fio e vai arrematar, tá? Agora, a gente vai fazer essa faixinha aqui em cima, tá bom? E um dos pezinhos você vai colocar de um lado e do outro você vai colocar apontando para o outro, tá? E para fazer isso aqui, a gente vai fazer 15 correntinhas
15 correntinhas e volta fazendo 13 meio ponto alto, tá bom? 15 correntinhas, 13 meio ponto altos. Feito os 13 meio ponto alto, agora é só costurar no sapatinho, tá bom? Lembrando, né, que um vai apontado para um lado, o outro vai apontado para o outro, ok? Só costurar mesmo, não tem segredinho aqui não. E está pronto o sapato. Para o adereço da cabeça, vamos fazer essa faixinha aqui, super simples, tá? E para fazer ela, você vai, a partir de 101 correntinhas, fez 101 correntinhas, a partir do segundo elo da corrente, volte fazendo 25 pontos baixos, aí você já começa 50 pontos altos, e termina com 25 pontos baixos. Chegando aqui no final, é só arrematar, tá? Então, só recapitulando, 101 correntinhas, a partir do segundo elo, 25 pontos baixos, 50 pontos altos e finaliza com 25 pontos baixos. E para decorar essa faixinha, vamos fazer florzinhas assim. Elas têm 4 pétalas e você pode aqui, por opção, colocar uma miçanguinha, alguma coisa para decorar o centro dessa florzinha, tá bom? Para fazer essa florzinha é super simples. Com a toalhinha, na cor que você quiser, você faz um anel mágico. Vou fazer uma pétala aqui, depois você faz as outras, tá bom? Fez o anel mágico, sobe 2 correntinhas. 1, 2. Faça 2 pontos altos. 1, 2. Repita as 2 correntinhas. Feche, vá lá no ponto, no anel mágico e faça um baixíssimo. Tenho a primeira pétala, tá? Depois, novamente, você vai, sobe 2 correntinhas, faz 2 pontos altos, faz 2 correntinhas, fecha a pétala com um baixíssimo. E vai fazendo assim, tá? Cada processo desse é uma pétala. 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, fechou num baixíssimo. Aí você faz quantas você quiser para decorar essa faixinha de cabeça mesmo, né? Vocês, não sei se é a primeira vez que você vê um vídeo meu, mas eu tenho um pouco de ressalva em fazer arquinhos com arame, né? Justamente porque a gente tá lidando com um brinquedo e pode ferir uma criança em algum momento. Enfim, eu prefiro fazer assim, que a gente consegue amarrar, né? Amarrar na cabecinha, sem nada cortante e sem nada para machucar. É um arquinho, só que não aramado, tá bom? Então, faça aí as suas florzinhas para decorar da forma que você bem entender essa faixinha na cabeça. E aqui eu tenho uma sugestão, né, de como fazer essa decoração, tá? Eu fiz em 4 cores de florzinha, rosinha, amarela, lilás e branca, e eu fui intercalando as cores e aplicando nessa faixinha, tá? Então, está pronta, é só colocar o adereço na cabecinha, lembrando que ela é amarrada embaixo, né, na nuca. E eu venho aqui agora me despedir de vocês. Já estou com saudade de fazer a Maria Flor, mas eu quero muito que você compartilhe comigo, né? Quais foram as suas dificuldades, o que você achou mais fácil, se você gostou desse projeto. Não se esqueça, compartilhe comigo as suas opiniões, mas também se inscreve, compartilha esse canal, deixa o seu like nos vídeos, isso ajuda demais, demais, vocês não têm ideia. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por todas as mensagens de carinho recebidas. Todas. Eu faço questão de responder uma por uma,
porque realmente é um carinho muito grande e eu sou muito grata ao Criador por todas as mensagens que eu recebo de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês continuem aqui comigo e um beijo enorme no coração de cada um. Tchau, tchau!